Antes do tempo existir, antes que a terra fosse formada, e muito antes do primeiro homem respirar, havia luz, mas não era uma luz comum, era uma luz viva, uma luz que caminhava pelos corredores do céu. Seu nome era Lúcifer. A Bíblia descreveu como o filho da alva, criado não para servir na sombra, mas para brilhar na presença do próprio Criador. Lúcifer não era um anjo qualquer. Ele não era um mensageiro comum, nem um guerreiro. Segundo o livro de Ezequiel, ele era o querubim ungido, o protetor. Ele estava no jardim de Deus, o Éden celestial. Ele caminhava entre pedras de fogo, tão perto do trono que podia sentir a glória de Deus a pulsar. A Bíblia diz que ele foi criado perfeito em todos os seus caminhos. Perfeito, até que algo sombrio nasceu dentro dele. O profeta Ezequiel afirma: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Mas o que exatamente aconteceu no céu? O que levou o anjo mais glorioso de todos a tornar-se o maior inimigo de Deus? A resposta começa com o nascimento do orgulho. Lúcifer não caiu por causa de um simples erro ou de um deslize. Ele caiu por causa de um desejo. As Escrituras sugerem que Deus não o expulsou imediatamente. Primeiro, algo perigoso cresceu dentro dele. Em silêncio. O orgulho, ele começou a olhar para si mesmo e esqueceu-se de olhar para Deus. A glória que ele apenas refletia passou a ser admirada, como se fosse sua. A música que fluía dele, os louvores que entoava, começaram a alimentar o seu próprio ego. O livro de Ezequiel continua: eleva-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lúcifer não queria destruir Deus. Ele queria algo mais sutil e, talvez, mais perigoso. Ele queria ser como Deus. E é aqui que esta história antiga se torna assustadoramente atual para nós. No livro de Isaías, capítulo 14, vemos a declaração da sua ambição. 5 vezes, ele diz: eu farei, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O pecado de Lúcifer não começou como uma rebelião aberta, com um confronto direto. Começou como uma ambição silenciosa, um desejo secreto de usurpar o lugar que não lhe pertencia. Foi uma conspiração que começou no seu próprio coração. A Bíblia revela então que houve uma guerra no céu, uma batalha de proporções cósmicas. No livro do Apocalipse, lemos: e houve peleja no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Lúcifer, agora chamado de Satanás, o acusador, não caiu sozinho. Ele convenceu outros anjos a jantarem-se a sua rebelião. A luz enganou, o brilho seduziu, e 1/3 dos anjos, uma multidão incontável, caiu com ele. O céu, o lugar da harmonia perfeita, nunca mais foi o mesmo. O texto bíblico é taxativo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Naquele momento, não houve negociação, não houve misericórdia. O juízo foi imediato e final, porque no céu, a morada da santidade perfeita, não existe arrependimento sem humildade. E a humildade era algo que Lúcifer tinha perdido para sempre. A sua queda foi vertiginosa. Aquele que andava perto do trono foi lançado à terra. Aquele que refletia a glória de Deus agora vive nas sombras. Aquele que um dia louvava, agora acusa dia e noite. O profeta Isaías lamenta: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alba, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Mas Satanás não perdeu o seu ódio, ele apenas perdeu a sua posição. E então, aqui na terra, ele viu algo que o enfureceu ainda mais. Deus criou o homem, feito do pó da terra.
Uma criatura aparentemente frágil, mas com algo que Lúcifer, na sua glória angelical, nunca teve: a imagem e semelhança do próprio Deus. Isso deu início à sua vingança contra a criação. Satanás sabe que não pode ferir a Deus diretamente. Então, a sua estratégia é ferir aquilo que Deus mais ama. E lá, no Jardim do Éden, ele não aparece como um monstro com chifres e um tridente. Ele aparece como uma voz suave, astuta e questionadora. Porque o diabo nunca começa por assustar. Ele começa por questionar. A sua primeira frase registrada na Bíblia é uma pergunta. É assim que Deus disse? É a mesma estratégia que ele usou no céu. Plantar a semente da dúvida, despertar a mesma ambição que o derrubou. Ele sussurra: vocês podem ser como Deus. E o homem, infelizmente, caiu. Não pela força, mas pela sedução. A humanidade trocou a comunhão com o Criador pela promessa vazia de um anjo caído. Mas aqui chegamos ao ponto mais poderoso e redentor desta história. Lúcifer achou que tinha vencido. Ao corromper a criação amada de Deus, ele pensou que tinha frustrado o plano divino. Mas Deus já tinha um plano de resgate, um plano traçado antes da fundação do mundo. E esse plano tinha um nome: Jesus. Em Lucas capítulo 10, Jesus diz aos seus discípulos: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. A queda de Lúcifer não foi uma surpresa para ele. E na cruz, Satanás pensou que estava a ter a sua maior vitória. Ele instigou a traição, a negação, a tortura e a morte do Filho de Deus. Mas foi exatamente ali, no Calvário, que ele perdeu a guerra legalmente. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses que na cruz, Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na mesma cruz. O primeiro Adão, no jardim, caiu, mas o último Adão, Jesus Cristo, na cruz, venceu. E qual é o destino final de Lúcifer? A Bíblia é clara e inequívoca sobre isso. Satanás não reinará. Ele não vencerá. E o seu triunfo momentâneo não se tornará uma vitória eterna. O livro do Apocalipse, no capítulo 20, declara o seu fim. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aquele que quis subir acima das estrelas será humilhado para sempre. Aquele que quis ser adorado será esquecido. E Deus, o Criador justo e amoroso, será exaltado por toda a eternidade. Mas esta história não é apenas sobre Lúcifer. É um espelho para cada coração que se afasta de Deus por causa do orgulho. É uma lição sobre a beleza que se corrompe e a sabedoria que se torna loucura quando se desconecta da sua fonte. O céu perdeu um anjo glorioso, mas a terra, através de Jesus Cristo, ganhou uma oportunidade de salvação. Portanto, a pergunta final não é: quem foi Lúcifer? A verdadeira pergunta, a que importa para si hoje, é: quem escolhe seguir? A voz que sussurra ambição e dúvida? Ou a voz que oferece graça e vida eterna? A escolha é sua. Obrigado por assistir. Se esta mensagem o tocou, por favor, partilhe este vídeo, deixe o seu like e subscreva o canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!